sobre doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho. A nossa nova disciplina é Higiene do Trabalho e Saneamento do Meio. Então, vamos abordar esse conteúdo falando basicamente sobre essas doenças em que pode ser relacionado ao ambiente do trabalhador. Pessoal, as doenças laborais estão diretamente relacionadas às condições de trabalho que o profissional está inserido, contando também com situações pessoais do indivíduo. Hoje em dia, a atenção dada à saúde física, mental dos trabalhadores guarda relação com a prevenção que as empresas aplicam para diminuir esse tipo de doença. Até os anos 60, no Brasil, a última medida tomada perante os profissionais em relação foi basicamente em relação aos acidentes de trabalho. A preocupação com as doenças laborais começou a ser tratada com mais seriedade nos anos 70, quando houve um grande aumento de classes dos médicos de trabalho, necessário para atender essa demanda de trabalhadores. O crescimento industrial no país contribuiu para o surgimento de enfermidades relacionadas a agentes físicos, como ruídos, radiações e poeiras, além de agentes químicos como solventes e benzina, tornando doenças e acidentes cada vez mais comuns. Quando então chega a era da informática, começou a se instalar nas empresas brasileiras no início dos anos 80, outras doenças começaram a surgir, como as tendinocinovites, constituída pelos atritos dos tendões que ligaram o músculo nos ossos. Bom, mas essas doenças também estão relacionadas aos riscos ergonômicos e de postura. Já nos anos 2000, as doenças de caráter psicossociais tornaram-se comuns com incidências de diversos transtornos mentais. Então, pessoal, diante da preocupação com a saúde do trabalhador em si, aumentou a partir da Revolução Industrial, quando os operários eram expostos a excessiva jornada de trabalho e condições de higiene precária, ocasionando grande número de doenças relacionadas com o trabalho, motivando assim o surgimento de regulamentações e leis de proteção. Basicamente, após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de tecnologia industrial, foram intensificadas de forma negativa e as relações entre o trabalhador e o ambiente de trabalho em si. Bom, os empresários também perceberam que as doenças laborais demandavam elevados custos. Com isso, foi ampliando então a questão da medicina do trabalho, dando origem à saúde ocupacional, caracterizada como a promoção, a preservação da integridade física do trabalhador, buscando detectar fatores que interfiram na sua saúde, como os riscos observados no ambiente do trabalho. Então, diante dessa situação, nós vamos iniciar agora algumas doenças, porque existem as principais doenças ocupacionais aqui no Brasil e elas estão ligadas às mais diversas profissões e é possível listar as mais frequentes, Nós vamos falar agora, nesse momento, as doenças ocupacionais por repetição, que nós temos nesse caso a lesão por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que é o DOR, LER e o DOR. Essa doença basicamente é uma síndrome, na verdade, de dor que provoca incapacidade funcional causada de forma primária por tarefas que desenvolve movimentos locais repetitivos ou posturas forçadas. As lesões inflamatórias causadas por esforço repetitivo eram conhecidas desde a antiguidade, mas possuíam outros nomes, Bom, vamos lá. É válido ressaltar que existe vários estágios para a lesão do esforço repetitivo, conforme a evolução e o prognóstico, Nós temos o estágio 1, que é a dor, o cansaço dos membros superiores durante o turno de trabalho, com a melhora nos fins de semana, sem alteração no exame físico e com desempenho normal. Aí existe o estágio 2, que são as dores decorrentes, sensações de cansaço persistente, distúrbios do sono com incapacidade para o trabalho repetitivo. Nós temos o estágio 3, que vem a ser a sensação de dor, fadiga e as fraquezas persistentes, mesmo com repouso.
distúrbios do sono e a presença de sinais objetivos ao exame físico. Então vamos para cá falar agora sobre as doenças ocupacionais, as doenças respiratórias, né? As doenças respiratórias, nós temos a asma ocupacional, que ocorre por inalação das partículas comuns em trabalhadores da construção civil ou que lidam com couro, algodão, madeira ou silícia. Começa com uma tosse crônica, uma falta de ar e o chiado no peito e pode até ter o desdobramentos fatais, como paradas respiratórias e o câncer no pulmão. Nós temos a silicose. A silicose é uma doença ocupacional irreversível causada pelo acúmulo de poeira sílica nos pulmões, revestindo-os de uma forma que impede a respiração gradativamente e aumenta progressivamente com o tempo, mesmo que o trabalhador seja afastado, e pode levar à morte por insuficiência respiratória. Nós temos a antracose, que é uma lesão pulmonar causada pelo acúmulo de partículas de carvão nos pulmões. Infelizmente, bem comum em mineiros, trabalhadores de grandes centros urbanos, trabalhadores que lidam com carvão ou que residam ou trabalham em áreas muito poluídas e podem levar a disfunções pulmonares graves, como a fibrose pulmonar, por exemplo. Nós temos a bicinose, que é comum nas indústrias algodoeira e têxtil, né? E é causado pelo acúmulo de poeiras das fibras de algodão, linho ou cânhamo nos pulmões. Nós temos também a siderose. A siderose é causada pelo acúmulo de partículas microscópicas de ferro nos bronquíolos. E esta doença, na verdade, é uma doença ocupacional que ataca os trabalhadores de minas de ferro. Um dos seus sintomas mais comuns é a falta de ar constante. Essas são as doenças ocupacionais respiratórias. Falando sobre as doenças ocupacionais de pele, nós temos as dermatoses ocupacionais, né, que são comuns entre os mecânicos na indústria como um todo. A dermatose ocupacional, na verdade, ela é causada pelo contato constante com graxa ou óleo mecânico. Ela pode causar reações alérgicas crônicas, criando placas na pele, como vocês observam nessa imagem. Também existe o câncer de pele, que pode ser considerado uma doença ocupacional, que embora seja muito comum no país, essa enfermidade só pode estar entre as doenças ocupacionais. E também tem a questão de obtenção do auxílio do INSS, caso tenha sido originada no ambiente de trabalho. Costuma ocorrer em trabalhadores de lavouras ou qualquer outro trabalho que envolva a exposição do sol. Falando agora sobre as doenças ocupacionais auditivas, nós temos a surdez, que é comum em trabalhadores expostos a ruídos constantes. A surdez pode ser temporária ou definitiva. É uma doença silenciosa que caracteriza-se pela perda auditiva progressiva, levando o trabalhador lentamente a perder parcial ou totalmente a audição, por desgastar o ouvido ou de forma irreversível, como em operadores de telemarketing, metalúrgicos e trabalhadores de construção civil, especialmente se não há fiscalização rígida e um compromisso do trabalhador com a utilização de protetores auriculares. Vamos agora falar sobre as doenças ocupacionais divisão. Nós temos o caso da catarata, que ela é responsável pela metade dos casos de perda total da visão no mundo. A catarata ela é muito comum no Brasil, mas assim como o câncer de pele, isso é considerado ocupacional se decorrente de atividades profissionais do indivíduo. A catarata ela é ocasionada pela perda do cristalino, normalmente decorrente da exposição de altas temperaturas, né? E afeta muito os trabalhadores da metalúrgica, das siderúrgicas. Nós temos também o desgaste da visão, que afeta trabalhadores noturnos, como os vigias, os médicos, os enfermeiros ou operadores de serviço 24 horas. O trabalho noturno desregula a produção de hormônios, que aconteceria durante o sono, afetando outras funções corporais, como a visão, por exemplo. Se essa situação ocorre de forma prolongada, o desgaste pode levar à perda parcial ou total da visão. Vamos falar agora das doenças ocupacionais psicossociais, que, na verdade, a pressão excessiva do mundo moderno gera uma série de problemas
de ordem emocional, como a depressão, o estresse, o ataque de ansiedade ou síndrome do pânico. Ele pode ser causado por isolamento, pressões psicológicas, ritmo agressivo do trabalho, dificuldade ou desentendimento no ambiente de trabalho com a carga horária excessiva, né? São doenças perigosas por não serem encaradas com a devida seriedade, podendo ser imperceptíveis quando o início ou a primeira vista, sabe? Ao contrário do que pensam, pode se tornar irreversíveis, afastando até mesmo definitivamente o profissional. Ocorre com frequência, nós temos os policiais, os seguranças, os bancários, os operadores de telemarketing e os profissionais de comunicação, eles podem estar entre os grupos que podem ser atingidos pelas doenças ocupacionais psicossociais. Então, pessoal, assim termina essa primeira aula dessa disciplina.